Olá pessoal, meu nome é Concécio e esse é o segundo vídeo da nova série sobre o que as pessoas falam da fé cristã e do nosso Deus. No primeiro vídeo eu falei sobre a pergunta mais frequente, que é: por que Deus permite o mal? Se você não assistiu, assista, vale a pena. Hoje eu vou falar sobre a exclusividade irritante dos cristãos. Muitas pessoas acham um absurdo o cristão afirmar que Jesus Cristo é o único que salva. Essa exclusividade incomoda todos e é sobre ela que eu quero falar. Algumas pessoas falam que todos os caminhos levam a Deus. Outras dizem que não existe uma religião certa e que ninguém é dono da verdade e que nós temos que aceitar todos os tipos de fé. Eu posso aceitar sem problema nenhum a existência de outras religiões e outros deuses, mas querer que eu acredite que todos os caminhos levam a Deus é simplesmente insensato. Porque quando você acredita em tudo, na verdade você não acredita em nada. Se você não tem uma forte convicção na sua fé, ela provavelmente não tem muito valor para você mesmo. Se o seu Deus e a sua religião são coisas vagas e sem fundamento, então não vale a pena ser defendido. Mas se vale a pena, então para você é melhor do que as outras. Aceitar tudo é querer ficar numa zona de conforto, sem se comprometer com nada, agradar a todo mundo, e não ter que defender sua fé ou ser criticado por ela. É uma atitude morna. É impossível você acreditar em todos os deuses, porque eles se contradizem em diversos pontos. Tem deuses de paz, deuses de guerra, de ganância, de morte, de vida. Nem todos podem estar certos. O caminho que uma pessoa má segue, uma pessoa sem princípios, não vai levar para o mesmo lugar que uma pessoa abnegada, sacrificada e paciente. À primeira vista parece que existe um monte de religiões no mundo, mas se a gente for analisar de uma forma bem crua, só existem dois tipos. O primeiro tipo é o que reúne aquelas que acreditam que o homem pode se salvar sozinho. O segundo é o que afirma que só Deus, na pessoa de Jesus, pode salvá-los. O primeiro tipo são todas aquelas religiões que têm uma fórmula para o homem se salvar, seja através da meditação, de mantras, de encarnações, ou adoração de todos os tipos de deuses conhecidos, ou através de sacrifícios, penitências, ofertas, códigos morais, boas ações e qualquer outro método que o homem tenha criado para ele se salvar com pouca ou nenhuma ajuda de Deus. E o segundo tipo de religião é aquela que fala que só Jesus pode salvar, através do seu sacrifício na cruz. Infelizmente, até mesmo muitas ramificações do cristianismo já migraram para o primeiro tipo de religião. Elas acreditam que Jesus salva, mas você tem que fazer diversas outras coisas para ajudar ele a te salvar, senão ele não vai conseguir salvar. Então elas voltam para o mesmo lugar onde estão todas as outras religiões do tipo que o homem consegue se salvar. Só que isso não é verdade. Se você assistir o vídeo que eu gravei sobre a salvação, você vai entender melhor essa questão. Então vamos começar do princípio. Quando Deus criou o homem, Ele lhe deu todo o poder sobre a terra. Isso está em Gênesis 1, 29 a 30. Só havia uma condição, era obedecer a Deus, seguir o que Ele tinha falado para fazer. E só tinha uma coisa que Ele não podia fazer. Mas quando o homem decidiu acreditar na mentira de Lúcifer e seguir o que Lúcifer estava falando para ele fazer, ele se submeteu ao diabo e não a Deus. Na Bíblia diz em 2 de Pedro 2,19 que de quem um homem é vencido, desse ele se torna escravo. E foi isso que aconteceu. Quando o homem se submeteu ao diabo, ele se tornou escravo dele, entregou todo o poder que ele tinha sobre a terra e adquiriu uma dívida que ele nunca mais ia conseguir pagar. Deus não podia tomar esse poder de volta, porque Ele deu para o homem podia fazer o que ele quisesse, e o homem deu para o diabo. É como se eu desse uma casa para o meu filho, aí um estelionatário engana ele, faz ele assinar uma escritura dando a casa para ele. Eu não posso ir lá tomar do cara, meu filho deu, era dele, estava no nome dele, ele deu. A mesma coisa aconteceu. Quando Adão se submeteu ao diabo, ele comprometeu toda a sua descendência a essa submissão. O homem deu o seu direito sobre a terra e ele não tinha poder nem autoridade para tomar de volta. Todos os homens estavam condenados e não tinham poder para escapar.
Só através da obediência total às leis de Deus, o homem podia tentar conseguir esse direito de volta. Mas nenhum homem conseguia nem cumprir a lei toda, nem morrer, ir lá enfrentar o diabo e tomar de volta o que era dele. Ele não tinha esse poder, só Deus tinha esse poder, mas Deus não podia fazer, porque ele não era homem. Então a única saída foi Deus vir como homem. Jesus veio como homem, viveu como homem, morreu como homem e foi encarar o cobrador das almas dos homens. E esse foi o momento mais emocionante da história da humanidade. Quando Jesus morreu e desceu para o inferno, Satanás foi cobrar a alma dele e deu de cara com o Criador. E Jesus tinha o poder para pegar de volta o que era dele. Ele, como Deus, tinha o poder e como homem ele tinha o direito. Então ele tomou de volta todo o poder sobre a terra e libertou todos aqueles que estavam presos lá de todas as épocas. Foi incrível. Aí depois Jesus veio para os discípulos dele e falou, olha, vão e avisem para todo mundo as boas novas. Quem quiser pode receber de mim de graça a liberdade da dívida que foi contraída por Adão. Eu paguei por ela, ninguém mais precisa pagar. Acabou, ponto final. Então, Jesus, sendo Deus, comprou a nossa liberdade com o sangue dele. É por isso que ele é o único que pode salvar a gente. Mas aí vem uma pessoa e fala assim, não, eu não preciso aceitar Jesus, isso é bobagem, eu consigo me libertar sozinho, eu consigo alcançar um estado espiritual elevado se eu fizer, blá blá blá, ou eu consigo ir para o céu se eu fizer isso e aquilo. Tá, pode tentar, só que você não vai conseguir, porque a nossa dívida é uma dívida espiritual, ela não tem como ser paga nesse mundo físico. Não existe uma negociação com o diabo. Ele já perdeu o direito que ele tinha sobre a terra, agora ele está desesperado, destruindo o máximo que ele pode, antes do fim dele chegar. E quem não aceita o pagamento dessa dívida, continua com ela. E com Deus você não vai conseguir barganhar a sua alma, a sua dívida, porque não foi fácil para Jesus vir e pagar a dívida. Ele passou muitos maus momentos. Ele deixou o céu, ele veio na terra, ele morou aqui, passou o que a gente passa, sentiu as nossas dores, foi maltratado, chicoteado, humilhado, traído, morreu como um homem sem Deus e foi para o inferno. Então, aí você chega e fala assim, não, não preciso, deixa que eu dou conta. Tá, mas a verdade é que ou você aceita de graça ou você fica sem. Se você não quiser aceitar, tudo bem, Deus não vai te forçar. Então, todas as pessoas e as outras religiões que afirmam que Jesus era um bom mestre, um sábio, um espírito iluminado, um profeta, elas estão enganadas, porque ele não era isso, ele é Deus. Quando ele falava de si mesmo para os outros, ele usava a mesma expressão que Moisés escutou Deus falar, quando ele perguntou assim, quem que eu falo que você é para os filhos de Israel, quando eu for tirar eles do Egito, eu vou chegar lá para libertar, eu falo quem que me enviou. E Deus falou assim, eu sou. E Jesus falava, eu sou. Ele é Deus. Então nós cristãos não seguimos o mestre iluminado, nós nos submetemos a Deus. Jesus foi lá, pagou a nossa dívida e é por isso que ele é o único que pode salvar, por isso que nós alegamos e acreditamos que ele é o único que pode salvar, porque nenhum dos outros mestres, sábios, religiosos, gurus, profetas, iluminados, homens cheios do Espírito, eles podem ser bons o tanto que for, eles são sensacionais, mas nenhum deles morreu, foi para o inferno, encarou o diabo e pagou a dívida. Ninguém pagou a dívida. Todo mundo está tentando se resolver sem o pagamento da dívida. E isso é impossível. As outras religiões, elas são bacanas. Tem muitas boas religiões com ótimas intenções, ótimas obras. Tem gente que faz muito mais certo do que os cristãos, se dedicam mais a ajudar outras pessoas.
Mas a questão não é quem é o melhor. Claro, você faz ótimas obras aqui, maravilhoso. Deus vai te recompensar muito quando você chegar no céu. Mas para você entrar lá, você vai ter que aceitar o pagamento da sua dívida. Esse é o problema. Você pode ser de qualquer religião, fazer o que você quiser, mas quem pagou a sua dívida foi Jesus. E por que essa questão da submissão a Deus, de aceitar Jesus, incomoda tanto os outros? Porque, na verdade, tira o crédito do homem. Que o homem sempre gostou de se gabar das coisas que ele faz, de como ele consegue resolver sozinho a situação, como que ele não precisa da ajuda de ninguém. E isso é orgulho, é arrogância. Eu posso até gravar um vídeo sobre esse tema depois, que é muito interessante. Essa é a maior lição que o ser humano tem que aprender. Deus, quando Ele deu todo o poder sobre a terra para o homem só tinha que aceitar e se submeter a Deus, mais nada. E ele não submeteu. Aí ele perdeu. Hoje, para receber de volta, o que ele tem que fazer? Se submeter a Deus. Nenhuma outra criatura teve esse poder e Deus deu para o homem. Um mundo inteiro para você, aos seus pés. E depois que o homem perdeu tudo, o que ele precisa fazer ainda? Se submeter a Deus. Aceitar de graça o que ele perdeu pela sua desobediência e submissão. Mas a submissão a Deus fere o orgulho do homem. Porque ele quer aparecer perante Deus com a cabeça erguida e exigir reconhecimento. Olha, eu fui muito bom, veja quantas coisas eu fiz, eu mereço ser salvo. Todos nós, seres humanos, temos a tendência de ficar nos gabando das coisas que nós fazemos e realizamos, e nós acontecemos, e esquecemos daquele que deu para a gente as condições para realizar essas coisas, para fazer. É como uma menina lá, adolescente, toda bonita, cabelos lindos, olhos maravilhosos, rosto bonito, corpinho todo bacaninha, e fica falando mal das outras que são gordas, feias, porque eu sou isso e aquilo. Mas na verdade ela ganhou aquilo tudo de graça. Deus deu para ela aquilo, ela tinha que estar toda feliz, agradecida, sabe? Compreensiva, amorosa com as pessoas que não são, na opinião dela, tão bonita quanto elas, porque ela não fez nada para ganhar de Deus. A gente ganha tudo de Deus, nós temos tudo na nossa mão e nós exigimos ser reconhecidos pelas coisas que nós fazemos. É por isso que é difícil ser um cristão verdadeiro, porque você tem que reconhecer que o que você tem veio de Deus. Você tem que agradecer a Ele, aceitar o que Ele fez. Só que muitas pessoas, infelizmente, preferem seguir o seu próprio caminho de cabeça erguida, preferem morrer com orgulho do que viver com humildade. Só que, nesse caso, é uma questão de morrer para sempre ou viver para sempre. Muito obrigado por assistir.